Fala, trader! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você começar a organizar um plano de trading baseado em rompimento de ponto de suporte e resistência. Eu sei que essa forma de olhar para o mercado através de rompimento de suporte e resistência é bastante comum, tá? Porém, aqui eu quero trazer algumas ideias para você e se você seguir o que eu vou te explicar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar muito melhor a tua estratégia de rompimento em qualquer mercado. Tá bom? Então, sem mais delongas, meu nome é Diógenes, seja bem-vindo ao meu canal e vamos para o gráfico, onde eu quero te mostrar algumas ideias de rompimento. Eu estou aqui, neste momento, no GBP/USD, o par Libra frente ao dólar, tá? No gráfico de 5 minutos, e eu tenho um indicador aqui. Deixa eu contextualizar rapidamente. Aqui é o começo de cada dia, aqui é o fim de cada dia. Então, esse espaço tem um dia de cotação, tá? E eu coloquei esse indicador, é um indicador bastante comum, iSessions se chama, e ele marca máxima e mínima de um período de tempo, basicamente é isso, tá? E eu coloquei ele aqui para marcar às 9 horas no horário da corretora Active Trades, que é onde eu tenho a minha conta. Beleza, por que 9 horas? Porque aqui vai pegar exatamente o momento da abertura de Londres. Eu vou te apresentar algumas ideias, mas não necessariamente você precisa aplicar isso na abertura de Londres, tá? A ideia não é essa. Você pode aplicar em qualquer momento que você julgar interessante, que você puder operar. É claro que para isso você vai precisar fazer testes, tá? É exatamente isso que eu quero te apresentar aqui. Primeiramente, vamos contextualizar um pouquinho. O que é uma estratégia de rompimento? Uma estratégia de rompimento tem como premissa básica que, uma vez que o preço consegue romper um ponto de resistência ou de suporte, tá? O preço tende a continuar se movimentando naquela direção depois do rompimento, pelo menos por mais tempo ou quantidade de pips, aí, pontos suficiente para você conseguir fazer uma operação e sair com lucro, tá? Então, uma estratégia de rompimento tem a premissa de rompeu, o mercado vai continuar naquela direção, ok? E existe, em contrapartida, existe outra estratégia que é de retração ou de reversão, onde se procura pontos de suporte e resistência para entrar esperando que o preço vai respeitar aquele ponto de suporte. Então, são duas formas de nós pensarmos quando nós olhamos para um suporte, uma resistência. Olhar para o suporte ou para a resistência com a perspectiva de que o preço vai romper e continuar subindo, ou de que o preço vai tocar nessa resistência e vai começar a cair a partir dali, tá bom? Neste vídeo, eu não vou te apresentar nenhuma forma específica de como você operar, mas sim eu quero te dar ideias que, se você pegar essas ideias e organizar, você pode criar o seu próprio plano de trading. Eu vou fazer aqui baseado na abertura de Londres, mas você poderá escolher um outro período que você quiser. Por exemplo, sei lá, abertura do mercado americano, tá? Ou abertura enfim, fechamento do dia, como você quiser, tá? Então, basicamente, você vai poder expandir esse conhecimento para qualquer outro momento do gráfico que você julgar importante. Primeira coisa é definir claramente qual vai ser o ponto de suporte e resistência que você vai tomar como base para negociar. Tem gente que fala, eu vou comprar no suporte e vender na resistência. Ok, mas você precisa definir o que é suporte e o que é resistência. Você precisa ter claro como que você vai reconhecer um suporte e uma resistência, tá? E nesse caso específico aqui, eu vou te mostrar o que vai ser uma resistência. Uma resistência vai ser a máxima do dia, desde o começo do dia, ó, aqui está o começo do dia, tá? A máxima de movimento do dia do GBP/USD até o momento da abertura de Londres. E o que vai ser uma mínima? Um ponto de suporte vai ser a mínima do dia, desde a abertura, começo do dia, até a abertura de Londres, tá? Então, basicamente, isso é o que vai definir para a gente máxima e mínima. Qual que é a primeira coisa? Se você for negociar um rompimento, o que é uma coisa que você quer ver na hora de rompimento? Eu recomendaria que você não abrisse mão disso, tá? Você ter um candle de força que consegue ter um corpo grande fechando do lado oposto do suporte ou da resistência. Não é o caso aqui, ó. Esse primeiro candle, o que ele fez? Ele mostrou sinal de rejeição. Ele abriu, chegou a ser negociado lá embaixo, mas ele não conseguiu fechar lá embaixo e voltou e fechou acima. Esse tipo de candle não é interessante. É claro que a gente olhando aqui, a gente já sabe que o mercado rompeu, depois voltou e ok, né? Mas especificamente esse candle nesta situação aqui,
ele não está interessante porque ele não tem um candle de rompimento forte, tá? Vamos ver no dia anterior. Aqui também não, o mercado, né, ficou um pouco indeciso quando tocou nesse ponto. Então aqui já foi um candle de força vendedora. Esse candle, deixa eu sinalizar para você. Pegamos aqui uma setinha, ó, aqui, vou colocar outra cor também, para ficar mais fácil de ver. Aí, então esse candle foi um candle de força vendedora que conseguiu, né, mostrou um domínio de vendedor bastante importante. Então a primeira coisa é, então aqui já temos algumas informações. Define exatamente o que é suporte e resistência para você. Tá? Existem muitas formas de pensar isso e você precisa deixar isso claro. Tá? Defina que tipo de candle você quer ver no rompimento. Por exemplo, um candle como esse, aqui já trazendo uma ideia para você, um candle como esse está ok, beleza, aceitável. Tá? Porém, um candle como esse daqui, que a gente pode ver, ó, o primeiro candle foi esse vermelho, tá? Não foi um candle de rompimento. E aí temos um terceiro elemento aqui, né? Defina se você vai operar apenas o primeiro toque no suporte. Você pode falar assim, olha, eu vou negociar apenas o primeiro toque no ponto de suporte e resistência. Quer dizer, olha, o primeiro toque foi esse candle vermelho. Se esse candle vermelho não deu um rompimento, portanto, descarta a operação. Essa é uma possibilidade, você pode escrever no seu plano de trade. Ou você pode falar assim, olha, eu vou aceitar, né, que aconteça um rompimento nos primeiros, sei lá, 60 minutos, primeira uma hora. Aqui deu uma hora. Então você pode falar assim, olha, eu vou negociar a partir da abertura de Londres, por exemplo, ou da abertura do mercado americano, porém, o mercado tem uma hora para me dar um sinal, um gatilho, mostrando o rompimento do ponto de interesse. Tá? Vou fazer uma modificação no indicador que vai ficar bem claro para você. Agora sim, ficou bem claro. A gente já tem agora em todos os momentos essa outra corzinha aqui que marca a primeira uma hora da abertura de Londres. Tá? Então olha só, se nós falarmos assim, vou negociar apenas na primeira uma hora a partir da abertura de Londres, tem que ser um candle de decisão de força vendedora que consegue ultrapassar para baixo da mínima do candle anterior. Tá? E aí você já começa a criar, dar detalhes ao teu próprio modelo operacional. Vamos voltar aqui no dia anterior. Aqui no dia anterior, o que aconteceu? Na segunda-feira, tivemos um candle. Esse candle foi um candle, ó, de rompimento, aspecto de rompimento. Vou ampliar um pouco para você ver aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Esse candle aqui foi um candle de rompimento, ó, aqui. Ele conseguiu, estava dentro da primeira hora da abertura de Londres? Sim, estava. Conseguiu fechar acima? Fechou. Fechou um pouco curto, né? Fechou meio pequeno aqui. Seria interessante que ele tivesse mais corpo para o lado de cima para mostrar o rompimento. Tá? Uma entrada no fechamento desse candle, talvez, um posicionamento. Né? Um stop loss abaixo da mínima do próprio candle é uma possibilidade. Tá? Take de 1 para 1, trading aí, isso são detalhes. Vamos colocar o próximo elemento? Defina, vamos lá. Lembrando que eu não estou te passando um plano de trading, tá? Eu estou te dando diretrizes para você conseguir organizar melhor o teu próprio plano de trading a partir dessa ideia, se você quiser negociar rompimento. Tá? Defina onde será posicionado o seu stop loss. Vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Exemplo, na mínima anterior, na mínima do candle de rompimento, X pontos, né? Sei lá, alguma coisa nesse formato, tá? Ou do outro lado do canal lateral. Tudo isso são possibilidades de posicionamento de stop loss que você pode ter, tá certo? Então olha só, nesse caso, esse candle foi um candle de rompimento? Foi um candle que fechou acima da máxima da resistência, acima da resistência, fechou. Foi um candle de força? Foi. Algumas possibilidades de stop loss. Stop loss aqui, por exemplo, nesse ponto, tá? Uma entrada aqui nesse ponto, stop loss aqui embaixo. Outra possibilidade, entrada nesse ponto, o stop loss de 50% do canal lateral anterior. Ou entrada aqui nesse ponto, stop loss do outro lado do canal. Ou entrada aqui nesse ponto, stop loss em pontos, em pips. Ok? Tudo isso pode ser definido por você. Aqui, por exemplo, temos um dia onde não aconteceu o rompimento. Ó. O ponto de referência é a máxima do dia aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Mas
Aí. Aqui foi a máxima, aqui foi a mínima. E o que aconteceu depois? Não aconteceu nada, o preço ficou lateralizado, não rompeu dentro da janela horária de 1 hora que você estabeleceu. Tá? E aqui foi um candle, foi um rompimento bacana, potencialmente interessante, porém deixou meio um pouco de dúvida. Teve sombra, aqui já entra no elemento 2, que eu acabei de falar para você. Defina que tipo de candle você quer ver no rompimento. Por exemplo, este aqui, esse candle vermelho, deixou sombra para cima, não é um candle confiável para pensar em possível compra. O candle seguinte, ele também deixou sombra e não conseguiu fechar acima da máxima do candle anterior. Então já fica um pouco duvidoso. Tá? Aqui teve rompimento? Não teve. Por quê? Né? E aí você pode preencher as informações conforme a tua própria visão de mercado. Temos essa máxima. O que aconteceu? Ó, esse candle não fechou acima, esse não fechou acima, esse também não. Ou seja, falso rompimento dessa região de resistência, o mercado caiu depois. Tá? Muito bem. E aqui nós tivemos um rompimento potencialmente interessante, bacana. Olhando para cá, mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Temos aqui um candle bonito. Esse candle foi o candle de rompimento. Ele tem um corpo grande, não chega a ser tão grande, mas ainda assim é um corpo que tem, né, predominância da força vendedora. Tá? Uma entrada aqui, talvez, nesse ponto. Um stop loss na máxima do candle seria um stop loss aí de uns 6 pips, mais ou menos. O mercado chegou a cair 10. Poxa, um trade potencialmente interessante. Aí temos outro elemento que você pode definir, né, no seu plano de trading. 6.0. Aqui, defina o tamanho do seu take profit. E aí você tem muitas possibilidades. Né? Exemplo, baseado em relação risco-recompensa. Risco-recompensa. Pontos, né? Ou X pontos. Porcentagem. Suporte e resistência anterior. E etc. Tudo isso são formas de você definir o seu take profit. Tá? Aqui, por exemplo, tivemos os primeiros candles, teve força vendedora. Olha só esses candles aqui, ó, de rompimento. O que aconteceu? Sombra para baixo, o mercado voltou. Aqui tem uma análise de candle bem bacana. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Aqui tem uma análise de candle bem interessante. Ó. Essa aqui era a mínima que a gente gostaria de ver o rompimento. Então teve esse candle que ele mostrou sombra para baixo. Aqui também sombra para baixo. E aqui, aspecto de falso rompimento. O mercado bateu na mínima do candle anterior e deixou sombra. Ou seja, não teve rompimento verdadeiro nesse dia, para a gente pensar em possíveis operações. Tá? E aqui teve um rompimento quase na última hora, né? Um rompimento aqui nesse ponto, um stop loss abaixo da mínima teria estopado. O que eu quero dizer para você nesse momento? Se isso fizer sentido para você, né, negociar rompimento de ponto de suporte e resistência e etc., comece a organizar um plano de trading. Tá? Você pode pensar aqui, plano de trading, rompimento. Certo? Comece a organizar em um plano. Eu dei algumas ideias para você. Você pode, aqui, por exemplo, pegar a mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Depois tem que ver um candle com corpo que consegue fechar do lado oposto da mínima, ou do suporte, ou da resistência. Tá? Se tiver sombra, você descarta. Dei ideia. Mas agora o que você pode fazer, se isso fizer sentido para você? Pega esse vídeo, tá? Essas perguntas que eu fiz aqui, e você pode fazer muito mais, estabelecer muito mais itens aqui para você poder operar, e começa a organizar um plano de trading. E quando tiver tudo muito claro, bem escrito, aí você faz o quê? Você faz um backtest visual. Essa é a primeira fase, tá? O backtest visual. Volta, sei lá, né, aí alguns dias, tá? Para você identificar o que aconteceu. E aí você vai anotar, ó, aqui por exemplo, vamos começar aqui no dia 28 de fevereiro, tá? A mínima, qual que era a mínima? Essa aqui é a mínima e essa aqui é a máxima. Então, qual que é a rotina do que eu acabei de explicar? O preço tem que romper para baixo da mínima, da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, ou para cima da máxima, na primeira 1 hora, a partir da abertura do mercado de Londres. Ok? Beleza. O candle tem que ser um candle forte, não pode ser um candle
com dúvida ou com muita sombra, tem que ser um candle que fecha do lado oposto do suporte para uma venda, ou que fecha do lado oposto da resistência para uma compra, e tem que ter tem que ter pouca sombra, aqui nesse caso, um candle válido. Podemos pensar em um stop loss acima da máxima do próprio candle que deu a entrada. Então, uma entrada nesse ponto aqui, um stop loss ficaria aproximadamente 46 pontos, mais aqui um spread, etc. Podemos colocar aqui 65 pontos. Vamos pensar 2 pips a mais, né? 47 e 67 pontos, tá? E o mercado chegou a cair 20 pips, 203 pontos. Então, quer dizer, aqui nesse dia 28 de fevereiro teria sido uma operação positiva. Ok, beleza. Próximo dia, o que aconteceu? Olhando aqui, vou afastar um pouquinho. Máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres e mínima. Aconteceu o rompimento na primeira 1 hora? Não aconteceu. O indicador já mostrou para mim que não aconteceu. Tá? Esteve aqui lateralizado, não teve trade nesse dia. Próximo dia, o que aconteceu? Máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, aqui, e mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Tivemos um candle dentro da 1 hora? Teve esse candle verde, um candle que conseguiu fechar acima da resistência, uma entrada nesse ponto, o stop loss na mínima teria sido estopado. Você vai lá na sua planilha do Excel e anota, ó, dia 1º de março foi um stop loss no GPUSD e etc. Você pode anotar a quantidade de pips, né? Aqui, ó, 42 pontos, 4,2 pips, daria um stop aí de 62 pips, pontos mais ou menos, né? Dia seguinte, aconteceu o rompimento da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres? Não aconteceu. Aqui passou só um pouquinho, mas não é isso que a gente quer. Queremos ver um rompimento verdadeiro. Então não teve trade nesse dia. E aqui, olhando um pouco mais de perto, teve rompimento? Não, não teve nenhum daqueles candles que conseguem fechar abaixo do ponto de suporte, tá? Então também não teve operação. E aqui teve uma compra, ó, logo na abertura de Londres teve uma compra, um stop loss de 61 pontos, mais 2 aqui, 81 pontos mais ou menos, não teria pego o stop, tá? Aqui não teria pego o stop. É claro que no backtest visual você não vai conseguir ver tantos detalhes, mas ainda assim te ajuda bastante. Uma entrada aqui nesse ponto, um stop loss 80 pontos, e aí o mercado chegou a se movimentar 90 e poucos, depois caiu, provavelmente teria sido um stop nesse dia, tá? Você vai anotar aquilo que você viu. E aqui, teve entrada? Não teve. Rompimento da máxima e da mínima da sessão de toque não aconteceu na primeira 1 hora do dia, portanto descarta. E assim por diante, tá? Não vou fazer aqui tudo, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Aqui teve rompimento? Teve no último minuto. Esse aqui na verdade já estaria fora, né? Porque ele abriu no horário e fechou já 5 minutos. Esse trade estaria fora, tá? E aqui, sombras para baixo não é interessante, também não teve. O fato é, aqui teve uma venda, teria dado take, aqui não teve compra. Aqui teve sombra para cima, ficou bem estranho, tá fora, não teria, aqui também não teve. Aqui teve uma compra, dependendo do tamanho do take profit, talvez teria saído ou trading, tá? Ou teria sido stop. A ideia principal que eu quero trazer para você aqui é, organize o teu plano de trading, tá? Você pode pegar essas ideias e você expandir elas. E você falar assim, cara, em vez de eu pegar o meu stop loss aqui e colocar na mínima do candle de ignição, eu vou colocar na mínima dos últimos 3 candles. Ou, em vez de eu pegar e colocar na mínima do candle, né, eu vou colocar onde? Cara, na metade do canal lateral. Ou, vou colocar meu stop loss em 20 pips. É um stop fixo de 20 pips. Tá? E aí quando você organiza, você faz um backtest visual, você começa a levantar informações sobre o teu próprio modelo operacional e você já começa a operar no mercado com mais clareza, com mais eficiência, sabendo exatamente o que você está fazendo, tá? Sabendo quais são os dados estatísticos, o que esperar, etc. Por exemplo, teve vários dias aqui que não teve nenhum sinal, nem de compra nem de venda, porque o mercado ficou lateralizado. Esse dia, por exemplo, ó, não teve um sinal dentro da janela horária de 1 hora a partir da abertura de Londres. Então, esse dia não teve trade. E isso a gente precisa saber também, porque eventualmente, né, se você for operar de forma manual,
E vai ter dia que não vai ter operação, cara. Você vai ficar, né? Você levanta e etc, faz tudo certo, mas não tem trade aquele dia. E aí você faz o quê? Vai brigar com o mercado? Vai forçar uma operação? Não pode. Então, o que eu trouxe para você aqui foi para você organizar, começar a organizar o teu plano de trading. Por exemplo, uma ideia de uma estratégia de rompimento. Você definir cada um dos pontos, você pode colocar filtro, pode colocar horário, né? Pode aumentar o stop, aumentar o take, precisa colocar aqui, tá? Ó, gerenciamento de risco, né? Tamanho do lote e etc. Então tudo isso faz parte do gerenciamento de risco, tá? E com isso eu espero que você expanda aí o seu conhecimento sobre o mercado e você consiga melhorar cada vez mais. E conta comigo nesse processo. É um prazer poder te acompanhar aqui. Eu tenho muitos vídeos aqui nesse canal, então dá uma pesquisada por aí, você vai encontrar com certeza materiais que vão te ajudar a dar o próximo passo no mercado financeiro. Meu nome é Diógenes, é um grande prazer. E a partir do dia 22 de abril, nós teremos o Desafio Day Trade de um Clique, um evento online onde você poderá ter acesso às minhas ferramentas automáticas. Você poderá saber exatamente como se posicionar no mercado em todos os momentos, comprar, vender de forma muito organizada no mercado financeiro e ter acesso às minhas ferramentas, aos meus robôs, para que você possa operar bem. Conta comigo, um forte abraço, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo amanhã, onde eu vou te trazer mais algumas informações sobre o mercado. Um abraço, fica com Deus e até mais.